Vamos ver então, pessoal, a última parte da apostila 1, aprender sempre, né? Aula 7.8, área de figuras planas. Calcular a área de figuras planas com auxílio do plano cartesiano. Para medir a área de uma fazenda de forma triangular, um agrimensor, utilizando um sistema de localização por satélite, encontrou como vértices desse triângulo os pontos A, 2 e 1, né? Aqui, ó, A, 2 e 1, até já marquei aqui. Os pontos B, 3 e 5. E os pontos C, 7 e 4. Tá? Do plano cartesiano, com as medidas em quilômetros. Determine a área dessa fazenda em quilômetros quadrados. Então, vamos lá, vamos ligar os pontos aqui, né? Desenhar a área triangular, né? De A até B, de B até C e de A até C. Aí, ligando, nós formamos essa figura aqui, este triângulo, certo? Gente, lembrando então da área do retângulo, que é base vezes altura, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar, aqui, ó, nós vamos desenhar um retângulo, e sendo que o triângulo vai ficar dentro desse retângulo. E nós vamos calcular a área desse retângulo, né, que é base vezes altura. Então, vamos lá, pessoal, 7 menos 2 é quanto? É 5, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, a área do retângulo. Pera lá. A área do retângulo é base vezes a altura. Ou seja, a área do retângulo, então, vai ser igual a 5 vezes qual que é a altura, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a área do retângulo é igual a 20, né? 20 o quê? Quilômetros quadrados, né? Porque ele está calculado em quilômetros. Gente, quando nós fizemos isso, o que aconteceu? Nós construímos, na verdade, 3 triângulos, né? Aqui do lado, tirando esse triângulo maior, triângulo ABC. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área desses 3 triângulos menores, né? Qual que é a fórmula da área do triângulo mesmo? Base vezes altura dividido por 2, não é? Então, vamos lá. O triângulo ABD é igual a base, que é 1, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, 2 quilômetros quadrados, né? Que é a área desse primeiro triângulo. Vamos calcular a área do segundo triângulo. Triângulo BCE. É igual a base, que é 1, vezes a altura, né? Que é 1, 2, 3, 4. Dividido por 2. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, 2 quilômetros quadrados, certo? E esse maior aqui, triângulo ACF. Vai ser, então, a base, que é 3, né? Vezes a altura, que é 5, dividido por 2. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2, 7,5 quilômetros quadrados, certo? Então, continuando, né? E agora, pessoal, se nós calculamos a área do retângulo inteira e as 3 áreas aqui desses 3 triângulos, como que a gente faz para saber a área desse? Não vai ser a área do retângulo menos essas 3 áreas? Sim, né? Então, ó, o triângulo ABC vai ser igual a área do triângulo, a área de a soma, vamos primeiro somar, né? Vai ser a área do retângulo menos essa soma aqui, ó, das áreas do triângulo menor. Ou seja, vai ser a área do retângulo menos
a soma dos triângulos menores, certo? Então, vamos lá. Qual que é a área do retângulo, pessoal? A área do retângulo que nós calculamos aqui é 20. Menos, somando 7,5 mais 2 quilômetros, mais 2 quilômetros, vai dar 11,5 quilômetros. Certo? 20 menos 11,5, então... 20 menos 11,5, então... a área do triângulo ABC vai ser igual a 8,5 quilômetros quadrados, certo, gente? Exercício 2 aí. Em um sistema de coordenadas polares, P é igual a 6,6 e Q 12,0. São dois vértices adjacentes de um quadrado. Com apenas essas informações, é possível calcular a área desse quadrado? Sim, pessoal, porque, ó, só rascunhando um quadrado aqui pra vocês, ó, só fazendo um rascunho, né, de um quadrado. O que quer dizer isso? Vértices adjacentes, quer dizer que são dois vértices que estão na mesma linha. Então, provavelmente, esse é o ponto P e esse é o ponto Q, tá? Nós podemos ter um como P e o outro Q. Por que é possível? Nós temos o que? As coordenadas, né? Se nós descobrirmos quanto vale esse lado aqui, nós podemos calcular a área, porque se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida, né? E a área do quadrado qual que é? Lado vezes lado. Então, o que a gente pode fazer? Calcular a distância entre P e Q. Distância entre P e Q é igual raiz quadrada de x de P, x de Q menos x de P ao quadrado, mais y de Q menos y de P ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Distância PQ é igual a raiz quadrada, qual que é o x de Q? 12 menos 6 ao quadrado, né? Mais, qual que é o y de Q, pessoal? 0. 0 menos o y de P, que é 6 ao quadrado, tá? 0 menos 6 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Distância PQ é igual a raiz quadrada, 12 menos 6, 6 ao quadrado. Mais 0 menos 6, menos 6 ao quadrado. Distância PQ é igual a 6 ao quadrado, 36. Mais menos 6 ao quadrado, 36 também. Distância PQ é igual a 36 mais 36, raiz quadrada de 72, tá? Então, vamos lá. Qual que é a formulinha da área do quadrado? É lado vezes lado. Se nós descobrimos que esse lado vale raiz quadrada de 72, então vai ser 72 ao quadrado, não é? Ou seja, 72 vezes 72 é 72 ao quadrado. Certo? Então, quando nós temos o mesmo número ao quadrado, o que nós podemos fazer? Nós podemos eliminar isso aqui, já que o índice é igual ao expoente, né? Então, a área seria qual? 72 unidades de área, tá?